Gaslighting. Todo mundo já ouviu falar de gaslighting, mas nem todo mundo sabe o que é e como está sendo afetado por isso. Deixa eu explicar. Gaslighting é quando alguém bagunça sua percepção da realidade. Nem sempre parece algo dramático. Às vezes é silencioso, sutil, como alguém reescrevendo a história aos poucos, repetidas vezes, até você começar a se perguntar se o problema é você. Você se lembra claramente de algo e a pessoa diz que nunca aconteceu. Você tenta explicar como algo te fez sentir e ela diz que você é sensível demais, não para discordar, mas para fazer você questionar o que é real. E, com o tempo, você passa a acreditar mais nela do que em si mesmo. É isso que torna o gaslighting tão poderoso. Ele não vem de uma vez só. É lento. Um pequeno momento de cada vez, uma conversa, um olhar, uma negação. E, eventualmente, você começa a duvidar de tudo. Da sua memória, das suas emoções, do seu instinto. Isso aparece em todo tipo de relacionamento, romântico, familiar, até no trabalho, e sempre segue o mesmo padrão: confusão, dúvida, silêncio. Porque, se conseguem fazer você duvidar da sua versão da realidade, fica mais fácil te controlar. Então, o que fazer? Seja claro. Comece a anotar as coisas. Confie em como algo te fez sentir, mesmo que alguém tente distorcer. Você não precisa de permissão para acreditar na sua própria experiência. Quanto mais claramente você enxerga o que está acontecendo, mais difícil fica para alguém torcer os fatos. E quando você para de se explicar para alguém que finge não entender, é aí que você retoma o seu poder. Love bombing. Essa técnica é menos conhecida, mas usada com a mesma frequência. Love bombing parece incrível, e esse é exatamente o problema. Começa com intensidade, não com afeto, não com cuidado, não com cuidado. Intensidade. De repente, você vira o centro do mundo de alguém. A pessoa fica obcecada por você. Diz que você é perfeito. Fala de para sempre no segundo encontro. Mensagens constantes, ligações de madrugada, elogios exagerados, presentes repentinos. Tudo acontece tão rápido que você mal tem tempo de respirar. Não parece que vocês estão se conhecendo. Parece que você foi levado pela correnteza. Por um momento, é difícil ver algo errado. Afinal, quem não quer ser adorado? Mas esse é o ponto. Love bombing não é sobre você. É sobre criar uma sensação difícil de abandonar depois. Porque, quando você se vicia naquele alto, a pessoa muda. Se afasta. Fica fria. Você começa a se perguntar o que fez para aquilo acabar. Se culpa pela mudança e tenta reconquistar uma versão dela que nunca existiu de verdade, a que dizia tudo certo, que sabia exatamente o que você precisava ouvir. Aquela versão era a isca. É assim que o controle emocional se disfarça de romance. Isso acontece em relacionamentos tóxicos, dinâmicas narcisistas, até em vínculos traumáticos. Love bombing não é amor. É controle disfarçado de intensidade, embrulhado em elogios. Então, como se proteger? Vá devagar. Faça perguntas. Observe padrões, não promessas. Conexões reais levam tempo, espaço e honestidade. Elas crescem em silêncio, não na pressa. Se alguém tenta construir algo sério antes mesmo de a confiança ter tempo de se formar, isso não é amor. É uma atuação. E você não deve um bis. Culpa, guilt tripping. Induzir culpa é uma das formas mais comuns e sorrateiras de tentar controlar alguém. E o detalhe é que, geralmente, não parece manipulação. Não é alguém gritando ou exigindo. É mais um suspiro, uma pausa, um comentário baixo tipo: bom, depois de tudo que eu fiz por você. A pessoa não diz isso diretamente, mas de repente você se sente como se tivesse decepcionado alguém, como se devesse ter agido diferente. Como se dizer não te tornasse egoísta, frio ou ingrato. É assim que a culpa funciona. Não é sobre o que você realmente fez. É sobre fazer você sentir que falhou de alguma forma invisível. Mesmo que você só estivesse estabelecendo um limite, mesmo que estivesse fazendo o que é certo para você, o cuidado vira moeda. E a sua bondade vira uma dívida que você tenta pagar o tempo todo. A pior parte. Funciona. Especialmente se você é empático. Você sente a tensão, o silêncio, a decepção. E, quando percebe,
está pedindo desculpa por algo que nem fez ou concordando com algo que nunca quis. Isso aparece em famílias, relacionamentos, grupos de amigos, e sempre com o mesmo objetivo. Se eu não consigo fazer você dizer sim, vou fazer você se sentir mal por dizer não. Então, como lidar? Pare. Afaste-se da culpa e pergunte a si mesmo: eu realmente fiz algo errado ou só estão me fazendo sentir assim? Culpa verdadeira vem dos seus próprios valores. Culpa manipulada é a tática de controle de outra pessoa. Você pode manter seu limite, mesmo que alguém tente te punir por isso. Triangulação. Triangulação acontece quando alguém puxa uma terceira pessoa para um conflito em vez de falar diretamente com você, criando uma espécie de triângulo social. Não parece uma briga, parece uma conversa paralela da qual você nunca foi convidado a participar. De repente, você ouve coisas como: bom, a Sara concorda comigo, ou todo mundo acha que você está exagerando. Isso não é comunicação. É estratégia. A triangulação cria uma dinâmica em que você não está lidando só com uma pessoa. Agora existe uma equipe invisível contra você. E, por estar em desvantagem, sua voz começa a parecer menor. Você começa a se perguntar se não é você quem está sendo difícil, dramático ou errado. E esse é exatamente o objetivo. Quem triangula não quer resolver o problema. Quer vencê-lo, criando alianças, desviando o foco, fazendo parecer que você é o denominador comum. Essa tática aparece muito em sistemas familiares tóxicos, como quando um pai reclama de um filho para outro em vez de conversar diretamente. Também aparece em relacionamentos amorosos, especialmente quando um parceiro envolve um amigo, um ex ou até um terapeuta para validar o próprio lado. De repente, você não está apenas discordando. Está se defendendo de uma narrativa inteira. E isso é exaustivo, porque você já não está lidando com o problema real, e sim com a história que outra pessoa está contando, com alguém mais segurando a caneta. Então, como parar isso? Desfaça o triângulo. Diga: se você tem um problema comigo, fale comigo, não sobre mim. Mantenha tudo direto e simples. Você não precisa se defender diante de uma terceira pessoa com quem nem conversou. Você pode definir o tom da sua própria conversa. E, se alguém se recusa a ir por esse caminho, você pode sair do triângulo completamente. Cavaleiro Branco, White Knight. O Cavaleiro Branco parece um herói à primeira vista. Surge com respostas, preocupação, soluções que você nem pediu. No começo, parece ajuda, como se alguém finalmente entendesse o que você está passando. Mas isso é só a preparação. Em dinâmicas tóxicas, o Cavaleiro Branco não apenas ajuda a resolver problemas, ele cria os problemas para poder ser quem resolve. Provoca conflitos nos bastidores. Abala sua confiança e depois te consola quando você começa a desmoronar. Ele diz que alguém está se voltando contra você e se oferece para te proteger das consequências. Acende o fogo e aparece com a mangueira. Por quê? Porque ser o Salvador dá poder. E, se você não precisasse ser salvo, ele não teria um papel. É sutil. Nem sempre dá para perceber, porque vem embrulhado em cuidado e preocupação. Mas o apoio vem com condições. Não é sobre você ficar mais forte, é sobre você permanecer quebrado tempo suficiente para mantê-lo relevante. E, se você começa a crescer, a impor limites ou a resolver seus próprios problemas, ele pode se afastar, esfriar ou inverter tudo e fazer você se sentir ingrato por tudo o que ele fez. Então, como lidar? Observe o padrão. A pessoa aparece quando tudo desmorona? Ou empurra as coisas para o colapso só para poder entrar em cena? Apoio verdadeiro te ajuda a se levantar. O Cavaleiro Branco precisa que você esteja de joelhos. Aceite ajuda se for genuína, mas não entregue seu poder no processo. Você não precisa ser resgatado. Só precisa de espaço para ficar de pé por conta própria. Tratamento do silêncio. Silêncio pode ser paz. Pode ser calmante, respeitoso, necessário. Mas o tratamento do silêncio é diferente. Não é uma pausa, é uma punição. É quando alguém usa a ausência para te controlar. Não grita, não explica. Apenas fica quieto, frio, distante, inacessível, até você ceder. Não é sobre dar espaço. É sobre poder. Você se pega revivendo tudo o que disse, tentando descobrir onde errou.
Sente pressão para consertar algo que nem sabe o que é. E essa incerteza é o que faz funcionar. Quando alguém se recusa a se comunicar, você fica adivinhando. E, com o tempo, para de focar nas suas necessidades e passa a focar só em como fazer a pessoa voltar a falar. Você pede desculpa só para acabar com o silêncio. Cede, anda em ovos, não porque a culpa é sua, mas porque o vazio é insuportável. Para quem usa essa tática, o silêncio vira ferramenta. Ele diz: eu controlo quando essa relação é segura. Eu controlo quando você se sente visto. E, se eu me afastar, você vai correr atrás. Isso aparece em relacionamentos amorosos, amizades, até no trabalho, em qualquer lugar onde alguém quer vencer sem conversar. Então, como lidar? Pare de perseguir o barulho. Dê nome ao que está acontecendo. Diga: se você está chateado, estou aberto a conversar, mas não vou ser punido com silêncio. E mantenha sua posição, porque comunicação é via de mão dupla. Se alguém só fala quando você concorda, não quer conexão, quer controle. Bread Crumbin. Bread Crumbin é quando alguém te dá atenção só o suficiente para te manter preso, mas nunca o bastante para avançar de verdade. Manda um oi a cada poucos dias, reage aos seus stories, faz um elogio aleatório, o suficiente para lembrar que existe. Mas, quando chega a hora de marcar algo, aparecer ou se comprometer com algo real, tudo é vago, sempre depois, sempre fora de alcance. É como um clickbait emocional. Você continua conferindo, esperando que desta vez seja diferente, que agora a pessoa finalmente apareça. Mas não. Ela só deixa mais uma migalha. O objetivo não é conexão, é controle. Você fica emocionalmente investido enquanto a outra pessoa não assume nada, preso num ciclo de expectativa e frustração. E, mesmo sendo maltratado, é difícil ir embora porque a pessoa nunca termina de vez. Não rejeita, só te enrola. E essa incerteza te mantém esperando, checando o celular às 2 da manhã, achando que talvez agora ela cumpra o que promete. Bread Crumbin pode acontecer em encontros, amizades e até relações profissionais. Nem sempre é maldade, às vezes vem de medo, insegurança ou gosto por atenção. Mas o resultado é o mesmo, você fica no limbo enquanto a outra pessoa mantém todo o poder. Como lidar? Pare de seguir as migalhas. Se o interesse só aparece em flashes, se você vive adivinhando, não precisa decifrar nada. Só precisa decidir que não é suficiente. Consistência fala mais alto que charme, e você merece mais do que migalhas. Método Darvo. Darvo é uma das táticas de manipulação mais desorientadoras que existem. E, depois que você entende, começa a ver em todo lugar. A sigla significa negar, atacar e inverter os papéis de vítima e agressor. É um truque psicológico para virar o jogo no exato momento em que você tenta responsabilizar alguém. Funciona assim: você traz algo que te machucou, de forma calma e respeitosa. Passo 1. A pessoa nega. Isso nunca aconteceu. Você está inventando. Está exagerando demais. Passo 2. Ela te ataca. Critica seu tom, o momento, seu passado. De repente, não é mais sobre o que ela fez, mas sobre como você falou. Aí vem a inversão. Ela vira a vítima. Você não é quem se machucou, ela é. Está sendo atacada, não faz nada certo. Sua honestidade vira crueldade. Agora você é quem precisa se explicar. Isso é Darvo. Não é só manipulação emocional, é controle da narrativa. Qualquer conversa sobre dano vira um teatro onde quem é confrontado pode bancar o herói, o mártir ou a vítima. Para quem recebe isso, gera confusão, vergonha, culpa por ter falado. Você começa a pensar se foi duro demais, se expressou mal. Passa a defender o tom em vez da verdade. Então, como lidar? Não morda a isca. Se a conversa virar sobre a dor deles, a ofensa deles, pause. Volte ao ponto. Atenha-se aos fatos. Diga: estou disposto a conversar, mas não se o assunto original continuar sendo enterrado. Darvo funciona quando cria confusão. Falha quando você permanece claro. Porque responsabilização não é ataque, e verdade não é crueldade.